A iniciativa do Palácio do Planalto de procurar o Google para publicar anúncios sobre a reforma da Previdência causou desconfiança nas redes sociais nas últimas semanas. Considerada um dos maiores desafios da gestão Temer e com votação prevista para fevereiro, a medida é impopular, o que explica a procura do governo por novos meios para tentar aumentar a aceitação do projeto. Para analistas, o passo faz parte de uma expansão nas estratégias publicitárias do governo, recorrendo à publicidade extremamente segmentada permitida por plataformas digitais, uma tendência não só para a propaganda oficial, mas para as campanhas eleitorais de 2018. A estratégia, no entanto, exige precauções, dizem eles. As propagandas sobre a reforma têm sido alvo de críticas e questionadas judicialmente em decisões diferentes. No ano passado, juízes concluíram que as peças analisadas buscavam convencer, em vez de informar, e que não possuíam o caráter educativo ou de orientação social exigido pela Constituição. O governo nega que isso tenha ocorrido, e as decisões acabaram derrubadas. Leia mais abaixo. De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação, SECOM, o governo começou a usar o Google para campanha publicitária em dezembro último, somando anúncios na poderosa ferramenta de buscas à publicidade que vem fazendo em prol da reforma da Previdência em redes como o Facebook, o Twitter e o YouTube, que também pertence ao Google. O secretário responsável pela pasta, Márcio Freitas, afirmou à Notícias Brasil que ela vem estudando formas de viabilizar o que chama de parceria com o Google, e que o principal interesse no momento é aprimorar o alcance de conteúdo oficial sobre a reforma da Previdência. Os anúncios promovem uma reforma contra privilégios, a favor de todos, como diz uma das últimas publicações do Planalto em seu perfil no Facebook. O Google confirmou à Notícias Brasil que foi procurado pelo governo e afirma que os integrantes da SECOM pediram informações sobre a inserção de publicidade e sobre o funcionamento da plataforma de anúncios do Google, buscando cenários especificamente para a campanha pela reforma da Previdência. Não se trataria, segundo a empresa, de uma parceria, e sim da compra de publicidade, seguindo os mesmos procedimentos que a empresa de tecnologia adota com o setor privado e também com outros governos. De acordo com a assessoria de imprensa, alguns governos estaduais e municipais brasileiros já têm a prática de anunciar na plataforma. Procurado novamente pela reportagem para esclarecer o que queria dizer com parceria, o titular da SECOM não respondeu. O movimento é parte do chamado microtargeting político. Jargão do marketing, o microtargeting, algo como mirar um microalvo, ou microsegmentação, é a busca da publicidade por alcançar nichos específicos do público e se vale dos perfis que as redes sociais traçam com base nos algoritmos com que operam, mapeando os hábitos e preferências dos usuários. É por causa do microtargeting que recebemos anúncios de hotéis em Madrid depois de fazer uma busca sobre a Espanha, ou que de repente vemos na página do nosso e-mail publicidade de eletrodomésticos parecidos com os que pesquisamos na Black Friday. O mesmo recurso pode ser usado pelo governo federal para direcionar sua campanha pela reforma da Previdência, que enfrenta rejeição de até 70% da população. Em alguns levantamentos em dezembro, o governo comemorou uma pesquisa encomendada ao Ibope que mostrava 46% de rejeição. Ao publicar anúncios ou impulsionar publicações específicas de órgãos públicos, o governo pode customizar o que vai oferecer para certas faixas etárias e regiões geográficas nas redes sociais, ou reagir às perguntas mais frequentes feitas no Google. Freitas defende a estratégia, dizendo que o Google faz uma leitura muito eficaz da relevância de determinados assuntos na internet e é capaz de perceber as dúvidas mais comuns que as pessoas têm. Queremos saber quais as principais perguntas que as pessoas estão fazendo e as principais fontes de informações que consultam, para nos colocarmos dentre essas fontes e oferecer maiores esclarecimentos à sociedade, afirma Freitas, referindo-se à publicidade oficial como um conteúdo neutro e não como uma peça de convencimento em massa. O objetivo fundamental do governo é que as pessoas tenham acesso a informações corretas sobre a reforma da Previdência. Precisamos evitar que informações de baixa qualidade, as fake news, se propaguem,
e formular campanhas para disseminar conteúdo neutro e correto para a sociedade brasileira, diz, argumentando que a ferramenta é amplamente usada hoje no mercado por diversas empresas e governos, e que está mais do que na hora de o governo federal utilizar essa tecnologia. Especialistas dizem que não há restrições legais para que a publicidade oficial seja direcionada para determinados nichos a partir dos perfis que revelamos nas redes sociais, mas alertam que é preciso transparência no uso e no monitoramento desses mecanismos. Professor de Inovação e Tecnologia da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, Fabio Steibel diz que governos de países como França, EUA e Reino Unido também usam o Google e redes sociais para inserir anúncios de suas ações. Ele alerta que, assim como em outros meios, a publicidade oficial deve servir a informar de forma objetiva, sem tentar convencer. E ressalta que o conteúdo oficial precisa estar discriminado claramente como tal. O Google ressalta que os anúncios são explicitamente indicados como publicidade e não interferem na busca orgânica, ou seja, a área central de resultados relacionados às palavras-chave digitadas pelo usuário. Os resultados que aparecem primeiro na busca são os mais relevantes de acordo com o algoritmo da plataforma. De 2016 para cá, de acordo com a SECOM, o governo federal gastou 103,6 milhões de reais com agências de propaganda para formular campanhas sobre a reforma da Previdência. Ao longo de 2017, o percentual investido em inserções na internet correspondeu a 9,78% do total da verba publicitária da SECOM. Márcio de Freitas afirmou não ter ainda uma proposta concreta de quanto o governo deve investir em publicidade digital para a reforma da Previdência nos próximos meses, afirmando estar estudando ainda quais serão as melhores ferramentas. Não há qualquer tentativa de direcionamento, afirma o secretário de Comunicação Social, isso nem é possível. Na página do Google você não pode direcionar as pessoas para um lugar. Mas você pode entender o que as pessoas estão pesquisando sobre um assunto, o que querem saber, e oferecer as respostas corretas, diz Freitas. A neutralidade da publicidade oficial sobre reforma da Previdência foi posta à prova 3 vezes no ano passado. Em momentos diferentes, 2 juízas determinaram a suspensão da propaganda oficial considerando que buscava convencer em vez de informar, e que não possuía o caráter educativo ou de orientação social exigido pela lei. As suspensões foram revertidas por tribunais regionais federais. Em dezembro, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF, pedindo a suspensão da veiculação da propaganda do governo Temer em favor da reforma, questionando o uso de verba suplementar de 99 milhões de reais, aprovada pelo Congresso, em campanha estratégica de convencimento público. Dodge argumentou que a propaganda não explicita de maneira clara e transparente a totalidade dos dados pertinentes ao tema. Neste mês, a Advocacia Geral da União, a AGU, defendeu a legitimidade das campanhas oficiais perante o STF, referindo-se aos argumentos da Procuradoria como frágeis alegações. Diante do esforço do governo para aprovar a reforma, a notícia sobre uma reunião do governo Temer com o Google como parte da ofensiva gerou polêmica nas redes sociais nas últimas semanas. Opositores da reforma reclamaram, e a Central Única dos Trabalhadores, CUT, postou um banner em suas redes sociais com os dizeres: Temer estuda parceria com o Google para te enganar, seguido da palavra golpe escrita nas mesmas cores e estilo do logotipo da empresa. Professor de Inovação e Tecnologia da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, Fabio Steibel afirma que é natural o governo querer usar plataformas digitais para publicidade, já que detém grande potencial de alcance e, para se comunicar bem, os governos têm de ir aonde o povo está. Entretanto, ampliar o uso de publicidade oficial na internet demanda um debate sobre as regras do jogo, garantindo transparência no uso dos meios digitais e estabelecendo salvaguardas, afirma. O governo tem o dever de informar. Se informa bem, ganha transparência e está prestando contas, diz Steibel. O que não pode é usar dinheiro público para fazer campanha.
Isso é proibido por lei. O governo tem o dever de se comunicar e fornecer informações objetivas, que ajudem as pessoas a entender e se posicionar sobre a reforma da Previdência. Aquele espaço não pode ser usado para dizer que a reforma é excelente, para convencer, em vez de informar, ressalta o professor da ESPM. Ele afirma que é necessário estabelecer mecanismos claros e um sistema transparente para que a publicidade digital possa ser monitorada pela sociedade e pelos órgãos competentes. O problema não é o uso, é o uso sem transparência. O governo não pode cair no erro de que é só colocar o conteúdo na internet. É preciso dar transparência para que outros agentes possam monitorar, diz Steibel. Ele afirma, por exemplo, que é preciso ter transparência em relação às palavras contratadas nas buscas do Google e aos anúncios que engatilhariam, para assegurar que recursos públicos não sejam usados para direcionar pesquisas a conteúdos com tons de campanha política, nem que personifiquem políticas públicas, associando-as a determinado pai ou autor político. Imagina, por exemplo, se uma busca das palavras reforma da Previdência trouxesse um vídeo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, exemplifica. Os recursos são usados em nome de uma política de governo, e não de uma campanha? O foco não pode ser o político. Tem que ser o público. Assim como ocorre nos outros meios, nas plataformas digitais é preciso demarcar claramente quando um conteúdo é produzido pelo governo. Ele lembra a polêmica gerada no ano passado, quando o governo contratou jovens influenciadores para falar bem da reforma da Previdência no YouTube, gerando críticas de publicidade disfarçada. Como você pega influenciadores que têm confiança de um segmento jovem e não deixa explícito de quem vem os recursos? Critica o professor. Propaganda política tem que ter um grau de transparência maior que as outras. Tanto é que a propaganda eleitoral e partidária começam com uma tela azul. Tem que ter uma camada a mais que sinalize claramente: eu sou uma propaganda de governo. A boa notícia disso é que históricos digitais são excelentes para a transparência.